fazer marcas tão profundas em meu ser. Eu quero reviver, eu quero renascer, cumpre em mim o teu querer. Deixa-me curar das dores do passado, permito-me curar dos laços da desilusão. Pode me lavar das tristes lembranças que temem não cicatrizar. Eu deixo-me curar dos traumas e das perdas. Comece a tocar feridas tão abertas. Me exponho ao teu altar, não posso ocultar a dor que não quer se calar. Oh Deus, eu deixo-me curar das dores do passado, permito-me curar dos laços da desilusão, e pode me lavar das tristes lembranças que temem não cicatrizar. Ajuda-me, pois deixo-me curar dos traumas e das perdas. Comece a tocar feridas tão abertas. Exponho ao teu altar, não posso ocultar a dor que não quer se calar. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, na dependência do Senhor, porque cremos que a tua presença tem cura para a nossa vida. Senhor, cada um de nós que se encontra aqui nesta noite se encontra porque cremos no teu poder restaurador. Cremos na tua presença que sara, que restaura, que transforma e dá novo sentido à nossa vida. E é o que eu ministro nesta noite sobre a vida dos teus filhos que se permitem ser tratados. Eu deixo-me curar das dores do passado, permito-me curar dos laços da desilusão, e pode me lavar, Senhor, das tristes lembranças que temem não cicatrizar. Deixo-me curar dos traumas e das perdas, e comece a tocar feridas tão abertas. Me exponho ao teu altar, não posso ocultar a dor que não quer se calar. Eu deixo-me curar. Diga comigo, Espírito Santo de Deus, deixo-me curar, deixo-me ser tratado na minha alma, na minha mente e nas minhas emoções, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a presença doce do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre um tema muito pertinente que tem a ver com todos nós, e que muitas vezes nós ouvimos falar, nós temos uma noção, mas nos falta uma compreensão mais clara do que é e do que isso tem a ver conosco. Nós vamos falar hoje sobre autoestima. Diga comigo, autoestima. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim: olha, fulano tem uma baixa estima. Na verdade tem uma baixa autoestima, porque a palavra auto quer dizer de si mesmo, e estima é o valor que eu dou a alguma coisa ou alguém. Então quando eu estou falando de autoestima, eu estou falando do valor que eu dou a quem?
a mim mesmo. Diga assim, a mim mesmo. Aponta o dedão para você e fala assim, para mim mesmo é dado um valor que eu mesmo me avalio e por isso é chamada autoestima. Amém, queridos? A autoestima, ela é quem nos diz quem nós somos no mundo e o lugar que nós ocupamos nele. A autoestima, ela está arraigada dentro de nós. E você está aqui hoje, talvez assentado lá atrás, assentado aqui na frente, na galeria, onde você está, com a roupa que você está vestindo, se portando, se assentando do jeito que você está, alguém com perna cruzada, outro com as pernas bem juntas, outro mais à vontade. E isso tudo tem a ver com a sua autoestima, com a maneira como você se vê, com a forma como você se percebe. Como eu me vejo vai determinar a maneira como eu me relaciono com o outro. Como eu me enxergo e o valor que eu me dou vai dizer para o outro quem eu sou e o valor que eu quero que ele me dê. Outro dia eu recebi um jovem no consultório que ele disse assim, olha, eu vim aqui para terapia porque eu tenho um problema, eu não consigo ser respeitado por ninguém, ninguém me leva a sério, em casa, na família, ninguém me dá ouvidos, na faculdade tudo que eu falo é motivo de riso, eu não sei porquê, será que eu tenho cara de palhaço? As pessoas não me respeitam, e eu vim aqui para entender isso. Eu comecei perguntando para ele, e você? Você se respeita? Como você se vê? Como você se enxerga? Queridos, a nossa autoestima, ela é patrocinada, ela é fomentada pela nossa autoimagem, que é a imagem que temos de nós mesmos. A autoestima, então, é a avaliação que eu faço das capacidades, das potencialidades, das dificuldades que eu possuo. Isso leva em conta as minhas características físicas, intelectuais, o meu jeito de ser, e a minha autoimagem é quem promove a minha autoestima. A forma que eu me vejo, ela vai acarretar na autoestima que eu tenho, que você tem. Se talvez eu pudesse perguntar hoje assim, individualmente para cada um dos irmãos, quem é você? Quem é você? É uma pergunta muito ampla, não é verdade, gente? Quem é você? Você vai para uma pergunta, para uma entrevista de emprego e te faz uma pergunta assim, quem você é? Quem é você? Talvez a pessoa comece dizendo assim, olha, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos de idade, eu moro em tal lugar. Outro começa dizendo assim, eu sou o marido de fulana, pai de fulano e ciclano. Outro começa dizendo assim, eu sou um engenheiro, eu sou um profissional liberal. A maneira como nós nos descrevemos diz para o outro quem nós acreditamos que nós somos. Até aí está tudo bem, mas hoje Deus está altamente interessado em refazer a nossa autoimagem, para nós nos reavaliarmos e passarmos a nos ver, a nos enxergarmos como nós realmente somos. Sabe por quê, queridos? Porque essa maneira como você se vê, essa maneira como você se enxerga, eu tenho que te dizer, não é a verdadeira maneira como você é. A forma que você é, as potencialidades e capacidades que você tem, estão todas aqui, ó. A sua biografia já está escrita aqui. O que acontece é que Deus, nesta noite, Ele quer moldar, Ele quer adaptar a nossa visão de mundo de nós mesmos, de acordo com a sua vontade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, 7º livro da Bíblia, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 11. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Quem já achou pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou pode dar um misericórdia. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Diga comigo, o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu. Qual que é a primeira palavra que Gideão responde, gente? Todo mundo junto, 1, 2 e... Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas.
Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, qual a primeira palavra que ele diz de novo, gente? 1, 2 e... Vamos lá, um coral. 1, 2 e... Ai, Senhor meu, com quem eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Digam todos graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, a autoestima que eu tenho diz para mim quem eu sou e me faz comportar e relacionar com as pessoas da maneira que eu me relaciono, da maneira com que eu me comporto. Por que tem sempre na escola, na turma do colégio, até mesmo da faculdade, aquela pessoa que a gente chama do bobo da turma, o bobo da corte, o palhacinho, o risadinha, que se um dia ele tiver mal é porque aconteceu uma coisa muito grave, porque todo dia ele faz alguém rir. Se quiser ficar feliz, se quiser sorrir, é só estar perto dele. Por quê? Porque ele aprendeu a lidar assim, porque ele se vê assim. Ele se vê como alguém que precisa satisfazer a necessidade do outro. Ele aprendeu e apreendeu esse estilo de vida, que para ele ser aceito, ele precisa alegrar o outro. O valor dele está naquilo que ele pode oferecer, não necessariamente naquilo que ele é. E da onde vêm essas fontes da nossa autoimagem para nós termos uma autoestima? Elas vêm, queridos, dos nossos relacionamentos desde a nossa infância. Começa nos nossos relacionamentos com os nossos pais, que são os nossos primeiros objetos de amor, com a nossa família, ou quem faz o papel de mãe, papel de pai. Quando nós falamos de pai e mãe, na psicologia nós estamos falando de quem exerce a função, não necessariamente dos pais biológicos. E da interação, do relacionamento, do convívio, nós começamos a aprender quem nós somos. Tem pessoas, e talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, eu já tenha dito, né, que quando vê uma mulher grávida, uma mulher gestante, diz assim: olha, toma cuidado com o que você está falando, porque o bebê está ouvindo, e o neném vai ficar triste, se você falar alto, se você gritar, se você falar palavras pesadas, o neném vai entristecer, ele vai até chorar no ventre, né? A medicina e a psicologia também até hoje não comprovaram que existe essa percepção intrauterina, que o bebê, que o feto tem essa capacidade de apreender o ambiente e de digeri-lo emocionalmente e dar uma resposta a ele. Mas como nós sabemos que o bebê está altamente ligado à mãe, porque está dentro dela, as células nervosas da mãe estão diretamente ligadas à do bebê, à do feto, ele é sustentado pelo cordão umbilical, então é passada toda uma carga emocional para esse bebê. Se a mãe está bem, a gente sabe que o bebê também vai estar. E se a mãe não está bem, automaticamente o bebê também não vai estar bem. Esse não estar bem é recebendo estímulos nervosos que correspondem às emoções da mãe. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Amém. Então, queridos, se uma gestação ocorre num clima agradável, quando, como ontem o pastor consagrou aqui o bebê, né? Os pais estavam rindo à toa, o pastor brincando com o casal, porque um bebê querido, um bebê bem desejado, bem quisto. Quando uma gestação é esperada, é aguardada, é desejada, e a gente começa a dizer palavras para o bebê, mesmo que ele possa não estar ouvindo, ou se ouve, ele ainda não consegue entender, decifrar a linguagem que nós usamos, mas a mãe se sente bem com isso, o bebê também vai se sentir bem, né? Esse estado emocional da mãe influi diretamente na vida do feto. E assim também, se uma gravidez não foi desejada, não foi planejada, e agora a mãe ouve palavras do tipo: quem mandou você se engravidar? Foi irresponsabilidade sua. Agora o problema é seu, não tem nada a ver com isso, vai se virar sozinha. Isso entristece a mãe, e de forma direta isso atinge o bebê, mesmo que ele não tenha consciência da rejeição que ele está sentindo naquele momento. Queridos, isso é muito sério, porque nós começamos a apreender dessa maneira, através da ligação materna, aquilo que o ambiente está dizendo sobre nós. Que lugar nós vamos ter no mundo, ele já começa a ser dado antes de nós chegarmos nele. Irmãos, é interessante que talvez você conheça um casal como eu conheço, um casal que estava já prestes a ganhar o bebê e ainda não tinha o quartinho do bebê. Não era por causa de situação econômica,
É porque estava na correria, a mãe trabalhando, o pai trabalhando, o bebê era um projeto para mais tarde, só que veio agora. Então ainda não tiveram tempo de escolher detalhes do quarto, de mobiliar o quarto do bebê. Então está chegando ao 7º mês, o bebê pode até nascer a qualquer momento, mas ele ainda não tem um lugar na casa. Para ele ter um lugar na casa, primeiro ele tem que ter um lugar no coração. E esse lugar talvez ainda não existe. Talvez você pode conhecer, como também conheço, e eis-nos aqui, um casal que mais de 2 anos antes do bebê nascer, o quartinho estava pronto. Já estava até a plaquinha do nome, estava aguardando. Cadê o neném? Meu Deus, é esse mês? Ah, não é. Oh, misericórdia. Então talvez a mês que vem. Ai, ainda não. Oh, Jesus, quando será? Né? Está aguardando, está desejando, está dando um lugar. Antes de virmos ao mundo, o nosso lugar tem que ser dado. Antes de chegarmos, o nosso lugar tem que ser preparado. E muitas vezes o que o bebê recebe ao chegar é um não lugar, uma utopia, não tem lugar para ele. E isso começa a dar indícios para ele de quem ele é nessa família, de quem ele é no mundo, do lugar que ele tem, se ele é amado ou não, se ele é bem-vindo ou não. Crianças, por exemplo, que ao nascer são deixadas no hospital. Crianças que, por exemplo, ao nascer são abandonadas numa lata de lixo, são deixadas, jogadas à rua, são jogadas do outro lado do muro. Enfim, atrocidades que nós vimos hoje no nosso país, de montão. São crianças que, ao tomarem consciência dessa história delas, vão entender: eu não fui desejada, eu não fui planejada, não me quiseram quando eu nasci. Isso vai dizer para elas então quem ela é no mundo. Irmãos, eu vivi uma experiência dessa na minha família. Quando minha irmã se engravidou, nós sempre tivemos uma ligação muito próxima. E quando minha irmã se engravidou, a família vibrou, a gente desejou aquele bebê, acompanhou aquela gravidez. E eu me lembro que toda noite eu chegava lá na barriga da minha irmã, acariciava e dizia assim para o bebê: olha, neném, titi está te esperando com muita ansiedade, seja bem-vindo à nossa casa. E eu orava pelo bebê, eu ministrava palavras de Deus na vida daquele bebê, daquele fetinho. Sabe quando ainda não tem barriga de gravidez, mas a gente já está vendo pela fé? Sabe quando você tira a foto até de baixo para cima, para ver se aparece alguma coisa? Vai dizer assim: ó, vou ter um sobrinho, vai nascer lá em casa. Estava aguardando, estava desejando, estava preparando para aquilo. Então começa a gestação, a gravidez, vai fluindo normalmente. Minha irmã se prepara, vai chegando os dias. E eu particularmente acho minha irmã muito bonita. E eu pensava assim: olha, o bebê que vai nascer vai ser tão bonito quanto ela. Ah, mas vai ser muito bonito. Você nunca disse para alguém, para um pai, para uma mãe ou para um parente perto, que o neném que nasceu não é bonito, né? Porque se disse, você teve problema, não é verdade? Não diga, não diga. Se não for, não diga nada. Diga glória a Deus, porque Ele é o dono da vida. Nasceu mais um milagre, mas não diga nada. Se não der para falar que é bonito, não fale nada. E eu aguardava e desejava, pastor Eduardo, que ia nascer um bebê mais lindo do mundo. E eu via nas bancas revistas como aquela Pais e Filhos, e via aqueles nenéns lindos, maravilhosos, já sentados, né, com o olho azul. E eu pensava: meu pai tem olho azul, ninguém na família teve, mas o neto vai ter. E pensava assim: vai ser igual aquele anjinho da Turma da Mônica, do cabelo lourinho enroladinho, do olho azul, o bebê mais lindo da maternidade. E fomos criando, idealizando, imaginando, sonhando. Chega o dia então de irmos para a maternidade, vamos a família toda. Chega lá, o parto é normal, tranquilo, glória a Deus. Minha irmã vem para o quarto, estamos todos ali ansiosos, aguardando para ver a cara desse bebê artista, desse bebê mais lindo de Belo Horizonte que estava para nascer. E vem então o pessoal da enfermagem com aquele carrinho, né, com aquele tanto de quadradinhos, pacotinhos embrulhadinhos lá dentro, e passa no corredor, entrega no quarto, entrega no outro, no quarto, no outro. O quarto da minha irmã era o último do corredor. Estávamos eu e meu cunhado na porta, aguardando e conversando. Lá vem o bebê, lá vem o bebê. De bater o olho nós vamos saber quem é. E vai chegando. E quando chega, era o último quarto, só estava minha irmã mais uma senhora, e estão 2 bebês. Queridos, o primeiro bebê que eu olhei era um bebê bochechudo, neném, uma coisa mais linda, com a pelinha bem morena. E eu pensei assim: minha irmã não é tão morena, meu cunhado também não, mas vai que tem, sei lá, ascendente indígena, alguma coisa que a gente não conhece, da família do meu cunhado. E saiu assim, isso acontece. Eu olhei e falei: que coisa linda, cabeludinho, aquela coisa mais linda do mundo, né? E aí quando eu olhei para o outro, eu falei: não, esse não é. Não, esse não é. É esse aqui, moreninho desse jeito, entendi, bochechudo, né? Eu vou contar para vocês por que eu achei que não é, irmãos. Quando eu bati o olho ali, sabe o que os meus olhos viram? Eu olhei, irmãos,
aquela coisa, como diz Gênesis, estava meio sem forma e vazia. Eu olhava para o rosto e não via beleza nenhuma, como diz Isaías. Pra vocês terem uma ideia, cabelo não tinha nenhum para falar, eu estou aqui sozinho. Nenhum. Aí vinha a testa até mais ou menos aqui. Parava aqui porque o nariz chegava até aqui. E a boca cá no fundo. Aquela boquinha murcha. Eu olhei e falei, oh meu Deus, como assim? Falei, não é não. Aí a enfermeira pegou o neném, né, o bochechetinho, e entrou no quarto, eu fui acompanhando, né, vamos ver o encontro da mãe com o bebê. E ela passou da cama da minha irmã. Eu virei pro meu cunhado na hora e falei assim, ô gente, esse negócio de troca de maternidade dos meninos aqui, ó, troca de menina maternidade é uma coisa séria, né? Na frente da gente, trocando os meninos. Ô meu pai, aí ela vem e pega, eu falei, não é. Irmãos, para vocês terem uma ideia que eu não exagero, a enfermeira pegou e quando ela entregou, disse que para a mãe, o bebê é lindo, né? Quando entregou aquele serzinho no colo da minha irmã, ela olhou e disse bem assim, ai meu Deus, ele é muito feinho. A mãe falou isso. Vocês veem que eu não estou mentindo. Aí a gente solta aquela frase de hipocrisia social, né? Para poder conviver bem. Que é isso, boba? Não é nada. Coisa mais linda do mundo. Depois daquele susto, aquele choque inicial, esperando aquele bebê artista, chega aquela coisinha meio informe, né? Fomos para casa e aí a gente começa a lidar com o real, sai do ideal e vai para o real. E vê que aquele bebê, o Rafael, era o bebê que estava na barriga, por mais que eu não acreditasse, era aquele bebê. E aí a gente começa em poucos dias a se identificar com o bebê, né, conversar com ele. O bebê, quando chega na casa, é um ser estranho para a família, né? Mas a família também é um ser estranho para ele. Então agora ele tem que se adaptar com os sons da casa, as vozes, a voz da mamãe, as vozes dos demais da casa. Se a casa tem muito barulho, é música alta, televisão ligada o dia inteiro, ou se é uma casa mais silenciosa, né? Ninguém fala alto, fala todo mundo baixo. Os cheiros, se todo mundo usa muito perfume, ou se não usa, enfim, ele vai conhecendo a família dele agora, e a gente vai conhecendo. O bebê acorda de madrugada, faz levantar todo mundo, e começa a chorar, e a gente acha que é isso, que é aquilo, dá o peito, dá um banho, troca a fralda, e vai ver que era um gás, né? E se desespera, isso vai fazendo interagir, amar, reconhecer aquele pequeno fruto como parte de nós. E aí a gente começa a dizer o que eu dizia para o Rafael, meu sobrinho, né? Depois dos primeiros dias eu comecei a dizer, gente, não é que esse menino é bonito mesmo? Olha lá, está começando a dar uma manchinha de cabelo na careca. Está começando a tomar forma. Né? Meu pai fala que o neném quando nasce parece joelhinho, né? Aquela carinha toda enrugada, mas vai tomando forma. Vai parecendo um pouquinho com é o olho do vovô, é o nariz da vovó, é a boquinha da mamãe. E a gente vai se identificando. E a gente começa a liberar palavras. E é isso que eu quero que você se atente. Essas palavras que nós vamos liberando, nós estamos formando uma teia que vai acolher esse ser que está chegando. A gente começa a dizer, é lindo, é uma gracinha, é a cara do titio, é o bebê que o titio esperava, é o amor do papai, é o amor da mamãe. Isso vai criando essa teia de carinho, de afeto, vai dando esse lugar para ele. A gente sabe que tem outros bebês que não têm a mesma sorte, né? Que vão ouvindo, para que você nasceu? Nasceu para parar a minha vida, nasceu para eu ter que parar de estudar, porque você nasceu, seu pai me deixou. Isso também vai formando uma teia de espinho, uma teia de dor, na qual esse bebê vai ser acolhido. Todos somos acolhidos de uma forma, seja através do afeto, seja através da rejeição, seja através do acolhimento, do braço, do toque físico, seja através do abandono. Algum lugar existe para nós quando nós chegamos. Irmãos, isso vai nos fazendo acreditar que nós somos quem nós ouvimos dizer que nós somos. Aí a criança começa a crescer e a gente vai dizendo para ela, olha, essa aqui é assim, assim, assado, essa aqui é de outro jeito, isso aqui é o jeito do pai, ignorante, é sistemático. A gente vai nomeando. Pode ser que a criança tenha uma tendência para ser assim ou de outro jeito, mas nós vamos nomeando, nós vamos liberando palavras. E eu não estou falando aqui hoje necessariamente do peso espiritual da palavra que nós liberamos, que eu sei que você sabe desse peso. Eu estou falando do peso emocional, do lugar que a palavra constrói para o sujeito quando ele nasce, para o indivíduo quando ele entra no mundo. Nós vamos liberando palavras que vão dizendo quem ele é, o lugar que ele tem. E essas palavras, irmãos, vão
fomentando e criando a subjetividade, a personalidade de cada um de nós. Eu já vi crianças que talvez não tinham muita facilidade na escola, não tinha muita habilidade com o saber, não era muito dado ao estudar, mas tinha um pai e uma mãe que dizia assim: isso, garoto, muito bem, papai está orgulhoso de você, eu sei que você vai conseguir tirar nota boa na escola. Talvez ele não tinha tanta facilidade naquela matéria, não estudava tanto, mas ouvir dizer que ele poderia, fez com que ele acreditasse que ele poderia, e ele conseguiu. Como talvez crianças extremamente inteligentes, capacitadas, com um QI elevadíssimo, que ouviram: você é burro, tá vendo? Não consegue aprender nada, não sei o que está fazendo na escola, a professora está perdendo tempo com você, e que começa então a atrofiar as suas potencialidades, porque ouviu dizer que não podia. Havia uma criança, duas crianças, nos Estados Unidos, brincando, patinando num lago de gelo. Estavam sozinhas ali, próximas de suas casas, quando de repente acontece um acidente. Debaixo do patins de uma daquelas crianças, o gelo se rompe, quebra, e aquela criança cai e fica presa ali, naquela água extremamente gelada. E o menino, amparando apenas pelos braços, ele não consegue se levantar e começa a ter então hipotermia, a temperatura dele vai caindo, e o coleguinha dele se desespera e começa a gritar: pai, mãe, alguém me ajude, a fim de que algum adulto viesse socorrer o seu colega, mas ninguém ouve, ninguém veio. E aquele menino pensa então: a única coisa que eu posso fazer é tentar salvar o meu amiguinho, porque senão ele vai morrer. E aquele menino então, duas crianças de mais ou menos 7 anos, aquele menino estende a mão para o seu coleguinha e começa a puxá-lo, e ele faz todo esforço possível, e à medida que ele se esforça, o coleguinha ampara o cotovelo no gelo, e ele consegue se levantar e sair daquele lago. Eles vão para fora, e à medida que eles vão para fora, os adultos que tinham ouvido os gritos começam a chegar, e perguntam: o que aconteceu? E o garoto diz: olha, nós estávamos brincando, o gelo rompeu, e meu colega caiu ali dentro, e eu gritei por alguém para salvá-lo e não consegui. Então eu estendi a minha mão, com muito esforço eu consegui tirá-lo de lá. E um dos alunos disse: que é isso, menino? Você está doido? Você não teria força suficiente para conseguir tirá-lo de lá. Até porque as pernas dele foram ficando muito frias, muito geladas, ele não conseguiu se movimentar para te ajudar. Como você poderia tirar um menino que pesa tanto quanto você, um pouco mais? Não foi você, conta a verdade, quem tirou esse menino de lá? Eu não acredito que você conseguiu. Ele disse: mas fui eu. E começa aquele debate do adulto com a criança, e a mãe daquela criança intervém e diz assim: olha, eu acredito que ele conseguiu. E o adulto diz: por que a senhora pode dizer com tanta certeza que ele conseguiu? E a mãe diz: ele só conseguiu porque quando ele tentou, não havia ninguém aqui para dizer para ele que ele não daria conta. Ele acreditou que ele poderia. Irmãos, eu estou pregando nessa noite para pessoas que podem muito mais do que conseguiram até hoje, só que talvez ainda não sabem disso. Talvez estão tão aprisionadas por palavras que te prendem dentro de uma caixa e não te permite sair daí de dentro. Talvez você que ouviu desde cedo que o seu lugar, o seu limite era esse. Você já viu alguma coisa sobre o treinamento dos animais de circo? Um elefante, por exemplo, é um animal muito forte, muito poderoso, muito grande, enorme. Mas ele é treinado, ele é condicionado a não sair de um reduto, de uma redoma, a não sair de um círculo. Porque se ele tentar sair, a cerca que está ali ao redor dele vai emitir choque elétrico, e ele vai ficar com medo e vai ficar naquele espaço pequeno. E à medida então que ele vai tentando sair, não consegue, ele volta e ele se detém ali. Em pouco tempo de treinamento, aquela cerca elétrica é tirada. E agora ele não tem coragem de sair dali, porque ele acredita que se ele sair, ele vai ser machucado, ele vai ser ferido. Só que ele não sabe que a cerca não está mais ali, não tem choque mais ali. Aí para prendê-lo, por exemplo, coloca a perna do elefante presa numa cadeirinha, amarrado por uma corda pequena. Ele não sabe que aquela corda não tem força para prendê-lo. Ele acredita que ele é menor, ele acredita que ele é incapaz, ele acredita que ele não pode. Eu quero dizer para você nesta noite, querido, aquilo que o diabo usou pessoas para dizer para você que você não poderia, é mentira do inferno. Eu estou aqui nesta noite para lembrar a sua fé, de quem você verdadeiramente é em Cristo Jesus. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é aquele que é chamado para poder conquistar todas as coisas naquele que te fortalece. Só quem recebe essa palavra, louva a Deus com palmas. Diga aleluia. Diga: é para mim, Senhor, essa verdade. Aleluia. E nós estamos aqui no texto diante de um homem
chamado Gideão. Qual que é o nome desse homem? Gideão. Gideão é um dos juízes, o quinto dos juízes que Deus levanta num período em que Israel, o povo de Israel, estava vivendo um ciclo de derrota. O que estava acontecendo com eles? O povo de Israel estava servindo ao Senhor, de repente eles se apegavam a outros deuses, se aliançavam a outros povos, se esqueciam de Deus. Deus permitia então que uma nação estrangeira oprimisse os israelitas. Eles se voltavam de novo para Deus, clamavam ao Senhor. O Senhor levantava então o juiz, como levantou Débora, como levantou Sansão, como levantou tantos, e Gideão também. E esses juízes são levantados para libertar o povo. Aí o povo se arrepende, volta-se para o Senhor, e aquela geração inteira serve a Deus novamente. Passada aquela geração, é esquecido o que Deus fez, e a outra geração começa a pecar contra o Senhor. E vai acontecendo isso. Neste momento histórico, queridos, Gideão é chamado para libertar Israel por causa dos midianitas. Diga comigo, midianitas. Sabe quem que eram os midianitas? Midianitas eram homens maus, cruéis, era um povo conhecido pelas atrocidades que faziam. Os midianitas eram conhecidos pelo estilo de violência, a marca de covardia que eles deixavam nos povos que eles atacavam. Então falar de midianita nessa época era dizer de perigo, era dizer de cuidado, você pode ser morto a qualquer momento por eles. E Gideão, ele nasce e cresce nessa cultura do medo. Ele começa a ouvir, queridos, isso não está muito longe de nós não, olha aqui, provavelmente você cresceu ouvindo dizer, pelo menos se você foi criado numa cidade maior, porque o interior talvez hoje ainda tenha uma relativa paz em relação às cidades maiores, ouviu dizer sempre, cuidado com a violência, se alguém te tentar roubar, não reage, não é isso que a polícia nos ensina? Não reaja, deixa levar a bolsa, deixa levar o celular, deixa levar o dinheiro, deixa levar a carteira, deixa levar o carro, fica a vida. Nós aprendemos e nós repassamos essa cultura do medo para os nossos filhos. Olha, Deus te livre, meu filho, se um dia alguém te assaltar, não faça nada, deixa levar tudo, mas vale a vida e depois você conquista de novo. Era mais ou menos assim. Eu me imagino aqui, olha, pensando em Gideão, crescendo, e a mãe dele falando, filho, quando você vir um midianita, quando você ouvir dizer que eles estão chegando, foge, corre, vai embora, porque eles são perigosos, eles são maiores que nós. E a Bíblia diz para nós, queridos, que Gideão está agora malhando trigo no lagar. Malhando trigo aonde, gente? No lagar. Que lugar é esse? O lagar era um lugar, nós sabemos, onde se trabalhava a azeitona para dar azeite e a uva para dar o vinho. O trigo era lugar, o trigo deveria ser malhado, deveria ser trabalhado na eira, que era um lugar aberto, era um lugar diferente. O lagar não, o lagar era um esconderijo. O lagar era um lugar onde Gideão ficava mais ou menos assim, ó. Eu estou aqui ninguém me vê. Eu vou trabalhar o trigo aqui porque nós vivemos da lavoura, nós vivemos da agricultura. E se os midianitas chegarem por aí, não vão me encontrar aqui, vai ter pão na minha casa. Era essa a sensação de medo de Gideão. Queridos, o medo consegue nos fazer tomar atitudes que em sã consciência nós não tomaríamos. Você pode se lembrar aí de uma situação que você passou muito medo e que você chegou talvez a fazer uma coisa que depois você riu e falou assim, meu Deus, que mico, por que eu fiz aquilo? Ah, meu pai, não precisava de tanto. O medo faz gente grande ficar em cima da cadeira por causa do rato, não é verdade? Fala, Deus, que o teu servo ouve. O medo faz gente grande correr da baratinha desse tamanho. A pessoa corre para um lado da barata para o outro, não sabe quem tem mais medo. Se a barata soubesse do medo que a gente tem dela, acho que ela levantaria aquelas garrinhas dela, peçonhenta, e falaria, eis-me aqui. O medo faz a gente correr de um cachorro que está preso dentro do canil com grade. O medo faz a gente julgar os outros. É ladrão, é pivete, é isso, é aquilo. Às vezes nem sendo. Eu me lembro que um dia eu estava passando perto da rodoviária lá em Belo Horizonte e eu estava vindo do seminário. Descia também uma senhora e a área ali da rodoviária é um pouco perigosa no centro de BH, principalmente à noite, uma área mais escura. Eu estava subindo e aquela senhora descendo
E ela estava descendo, irmãos, e eu percebia que de longe ela começou a olhar para mim com um certo pavor. E eu pensei, meu Deus, por quê? O que eu fiz? Mas eu percebi que ela era cristã, ela era uma serva de Deus, porque eu comecei a ouvir o som do louvor que ela estava cantando. Eu não me lembro não, mas o louvor era mais ou menos assim: eu sei que tu estás comigo, meu Deus. E a voz tremendo. Não era vibrato não, era medo. E olhava para mim, e eu fui passando, e ela passando, e ela falava, eu não temerei mal algum. Meu Deus. Diz que quem canta os males espanta, né? Ela estava tentando espantar o medo cantando. Irmãos, o medo é tão terrível que meu pai conta que na roça em Abaeté, onde ele nasceu, quando ele era pequeno, não sei, por volta de 5, 6 anos, o irmão mais velho dele casou, e um dia ele foi dormir na casa do irmão dele, aqueles casarão da roça de antigamente, aquelas tábuas assim, que dava o passe e a casa inteira ouvia, via lá embaixo tudo acontecendo. E o irmão dele vai dormir no primeiro quarto e ele lá no último, depois daquele corredor do medo, né? E de noite ele começa a sentir medo, não consegue dormir, com medo, e pensando, o que eu faço, e ficou com vergonha de chamar o irmão dele. Ai meu Deus, o que eu faço, estou com medo, e o escuro, é incrível o medo do desconhecido, né? Se apagar a luz aqui, ai meu Deus, o que aconteceu? Não tem nada, mas o escuro diz pra gente que nós estamos diante do imprevisto, do desconhecido, aí gera o medo. Aí, o que eu faço? Irmãos, ele levanta da cama e tentando achar a porta, para abrir a porta, não consegue encontrar a porta. E de repente ele põe a mão em alguma coisa e ele vê que era uma viola. E ele nunca tinha tocado uma viola, mas ele então abraça aquela viola e começa para ver se espanta o medo. A irmã dele chegou assustada, ele ficou com medo. Que isso, menino? Tocando viola de madrugada. Gente, o medo é tão terrível, ele nos assalta de tal forma. Tem uma pessoa na minha parentela que ela é medrosa desde cedo, desde criancinha. Quando ela era pequena, para vocês terem uma ideia, sabe por que ela tinha medo? De casca de banana. Ela não tinha medo da banana, comia banana, amava banana, vitaminas de banana, mas não mostra a casca não, que o negócio ficava feio pro lado dela. E aí, queridos, quando ela chega na vida adulta, jovem, ela é mais ou menos da minha idade, estava ela e o irmão dela numa sorveteria, entraram, pagaram o sorvete, pegaram o sorvete, foram para a porta da sorveteria, estava uma mesa lá na porta, se assentam, estão tomando sorvete tranquilamente, conversando, quando de repente entra um jovem, silenciosamente, calado, ele entra, chega ao caixa, ao balcão, parece que vai pedir um sorvete, mas ele saca uma arma, aponta para a moça do caixa e diz, me passa o dinheiro todo agora. Irmãos, não é uma experiência agradável, nenhum de nós desejaria estar num momento desse, é verdade. Mas também não é o fim do mundo, o apocalipse está chegando ainda não, peraí. Aponta a arma para o caixa, anuncia o assalto, ela estava lá fora, ela estava onde, gente? O que é mais fácil fazer? Correr, vai embora. Mas aí levanta para poder correr, e cadê as pernas que não ajudam? Não é assim que acontece no medo? Sabe por que isso acontece? Porque numa situação de medo, o nosso cérebro começa a processar o que fazer. Desespero, pânico, medo. Aí o sangue sobe para o cérebro para a gente imaginar rápido uma solução. Por exemplo, eu vejo uma cobra. Uma cobra é perigosa, venenosa, pode matar. O que fazer? O cérebro pensa direitinho. Corro para cá, porque aqui está livre, corro para lá, dou ré, alguma coisa. O cérebro pensa, mas os membros inferiores não respondem. Não tem sangue aqui para correr. Ao invés de correr, ela não consegue, começa a tremer, e puf, ela desmaia, cai em cima da mesa, derruba a mesa. Irmãos, o barulho foi tão grande que ela conseguiu assustar o ladrão lá dentro da sorveteria. E o ladrão, ó, correu e foi embora. Está entendendo o que Gideão estava vivendo nesse momento? Um medo desse jeito. Aí ele está lá escondidinho, dentro do lagar. Aqui ninguém me encontra, aqui ninguém me vê. É o lugar onde eu vou sofrer menos. É o lugar onde eu não preciso dar explicações. É o lugar onde eu não preciso ser confrontado. É o lugar onde eu não sou ameaçado. Deus nesta noite vai tirar muita gente do lagar. Eu vou repetir para você, Deus nesta noite vai tirar muita gente aqui do lagar. Deus vai tirar do esconderijo. Deus vai tirar do lugar onde você está se escondendo, das situações da vida. Deus vai te trazer à tona a luz. Deus vai te expor nesta noite para te fazer ser mais que vencedor. Gideão então é surpreendido. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor, nessa passagem, há uma teofania, há uma presença de Jesus aqui no Velho Testamento. O próprio Senhor chega para ele, e o que o Senhor diz para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Olha que coisa linda, irmãos.
Tem versões que diz: homem valoroso, o Senhor é contigo, homem de valor, homem corajoso, homem valente, homem de garra. Olha, me responde uma coisa, no texto que nós lemos, alguém aqui encontrou algum homem valente? Eu não, mas o Senhor encontrou. Talvez estão olhando para você, não estão vendo valentia, coragem nenhuma, não estão vendo força nenhuma, mas Deus que conhece o seu coração está vendo a força que tem dentro de você, está vendo a coragem que está escondida dentro de você. Só falta a oportunidade para sair para fora, mas está aí dentro. Você pode não saber, está aí dentro. E Gideão levanta meio assustado e talvez pensando assim: será que tem mais gente aqui dentro do lagar? Com quem que ele está falando? Mas era com ele mesmo. Sabe quando alguém te chama e te diz assim: olha, eu estou te chamando para uma tarefa, eu estou te chamando para uma função, porque eu sei que você é capaz. O professor diz assim: fulano, vem cá no quadro escrever, vem cá no quadro resolver essa equação, porque eu sei que você dá conta. Aí você vai: eu? Não acredita que você pode, não consegue ver o tanto que você tem nas mãos, não consegue perceber o tanto que você pode. Gideão fala: eu? Aí ele faz uma resposta para o Senhor clássica. Qual que é a primeira palavra que ele diz, irmãos, que nós lemos juntos aqui? Ai. Vamos falar juntos, todo mundo, 1, 2 e... ai. Ai. Gente, que hora que nós falamos ai? Na hora da dor, do medo, do desespero, né? Viu uma situação trágica, ai, 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 meu Deus do céu, ai, 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 machucou, ai, ai, doeu demais. Ele estava expressando a dor dele. Ele estava relatando o medo, o desespero, a angústia. Ele está dizendo: ai, Senhor meu, se o Senhor é mesmo conosco, como o Senhor está dizendo que é comigo, por que não sobreveio tudo isso? Por que aconteceu conosco tudo o que está acontecendo? Por que nós estamos sendo escravizados, envergonhados, humilhados? E olha, o que foi feito da história que os nossos pais nos contaram, dizendo que antigamente o Senhor os fez homens e mulheres vencedores, o Senhor os tirou do Egito com mão forte, e agora o Senhor nos expôs ao sofrimento. Quantos de nós, às vezes, ouvimos um testemunho de alguém e falamos assim: Deus, por que ele pode e eu não posso? Deus, eu estou aqui orando para o Senhor abrir uma porta de emprego para mim. Eu estou aqui clamando por uma causa na justiça. Está cá o irmão contando que o Senhor deu para ele prosperidade. Ele está agora com 2 empresas abertas. Está aqui o outro contando que uma causa que era impossível na justiça, ele foi vencedor, ele ganhou a causa. Está agora com uma boa quantia de dinheiro por causa da causa que ele ganhou. E a minha? O Senhor não vai intervir? Por que para mim não dá certo? Gideão está se perguntando: Deus, se o Senhor operou no passado. Queridos, o medo nos faz culpar a Deus pelos fracassos da nossa vida. O medo nos faz focar nele, o alvo de culpabilidade pelas nossas debilidades e dificuldades. Essa noite é a noite de você confrontar o medo. Essa noite, querido, é a noite de você abrir o seu coração para Deus, para deixar esse medo que está aí dentro, medo das situações, medo da sociedade, medo do ministério, medo da profissão, medo de não alcançar, medo de não superar, medo de não passar no vestibular, medo de não conseguir alguém para se casar, medo de não ser um pai, uma mãe exemplar, medo de não conseguir satisfazer os sonhos dos seus pais, medo de não ser aquilo que Deus desejou que você é, ou seja, medo. Essa noite é noite de confronto, e esse medo vai sair da tua vida em nome de Jesus. O Senhor diz para ele: calma, Gideão, você não está entendendo, querido. Você não está entendendo que eu não te vejo como você se vê. Queridos, o nosso Deus é Deus que vê a verdadeira força que há dentro de nós. Não é que Deus quer nos encorajar a acreditar que alguma coisa que não tem em nós pode vir a existir. É o contrário. Deus é quem verdadeiramente nos enxerga como nós somos. Deus é quem verdadeiramente, porque nos criou, nos fez, sabe do que nós podemos e do que nós somos capazes. Então o que é preciso? Deus precisa moldar a nossa visão, a visão dele. Deus precisa, ou melhor, nós precisamos que Deus transforme a nossa mentalidade, que Deus transforme a nossa visão, o nosso jeito de ser, de nos portar, para entendermos como Deus nos vê, que aí nós vamos saber quem nós verdadeiramente somos. Pense aí agora no seu lugar, pelo menos 5 características suas, 5 coisas suas. Se eu perguntar assim: como você é? Sou assim, 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 assim. Pensou? Querido, você não é assim. Não é isso. A sua visão está distorcida. A sua autoimagem está deturpada. Não é isso aí que você pensou que você é. Você é o que a boca de Deus diz que você é.
E o que a boca de Deus diz que você é, não se compara com isso aí. Ainda não subiu no seu coração, ainda não chegou na sua mente. Você é muito mais que isso. Você pode muito mais que isso. E o Senhor é o Senhor que olhou um dia para um Abraão, que era um homem que não poderia ter filhos, que era um homem que não podia ter geração nenhuma. Olha para ele e diz: você é pai de multidões. O Senhor é o Deus que olhou para Jacó, aquele Jacó que era conhecido como usurpador, enganador, que trapaceava todo mundo, e chama ele de príncipe, porque ele pôde lutar com Deus. O Senhor é aquele que olha para um Davizinho pequenininho, lá no campo, lá no pasto, cuidando de animal, com mau cheiro na sua roupa. E quando Samuel chega dentro da casa do pai dele para ungir alguém como rei, o Senhor diz: não são os grandes, não são os poderosos, não são os formosos, não são os vistosos, é aquele que eu vejo, o coração que eu sondo, é o menor, é aquele que ninguém dá valor, é aquele que ninguém acredita, é aquele que ninguém deposita ficha nenhuma. Eu estou aqui para dizer que para ele vale a pena. O Senhor é aquele que olhou um dia para o Pedro, um homem instável, um homem de uma personalidade vacilante, que uma hora está com Jesus, outra hora abandona, que uma hora está firme com ele, dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus, outra hora está dizendo eu não conheço, não sei quem ele é. Olha para ele e fala: você não é mais Pedrinho, você agora é uma rocha. É o que o Senhor está dizendo a teu respeito nessa noite, querido. Não importa o que disseram de você, não importa, como diz Sartre, não importa aquilo que fizeram com você, importa aquilo que você vai fazer com o que fizeram de você. Não se detenha na caixa que te colocaram, querido. Os midianitas não são maiores que você. Talvez você pode olhar e dizer assim: mas eu estou vendo que são. As dificuldades são maiores. Eu não dou conta dos desafios, querido, mas quem está com você te faz enxergar quem você verdadeiramente é. E você é chamado para ser aquele que pode todas as coisas, aquele que te fortalece. Você é chamado de uma nação eleita, de um povo escolhido, de um sacerdócio real. Você é chamado de filho do Deus Todo-Poderoso. É o seu maior título, ser chamado de filho de Deus. Você pode aplaudir o seu pai que te chama pelo teu nome, te chama como vencedor, te chama como conquistador, te chama a se ver como você verdadeiramente é. E Deus motiva então Gideão a começar com o que ele tem. Ele diz assim: Gideão, calma, eu estou te enviando, não te enviei eu. Aí Gideão começa a dar suas respostas. Queridos, quando nós tememos as situações, quando nós estamos escravizados por uma ideia errônea de quem nós somos, nós começamos a criar justificativas. Ele começa a dizer assim: não, Deus, sabe o que é? Eu só não estou entendendo. É porque a minha tribo não é uma tribo lá tão grande. Realmente Manassés não era uma tribo que era tão conhecida por um feito como a tribo de Judá, como a tribo de Levi. Não era uma tribo que tinha um marco tão importante na história de Israel como outras. E ele usa isso como desculpa. Ele fala: olha, Deus, a casa do meu pai é uma casa pequena. O meu pai é homem pobre, não é homem de posses. E na casa do pobre do meu pai, eu sou menor. Ele estava dizendo assim: não, eu não. Acredite em outro, deposite essa confiança em outro. Querido, Deus está chamando pessoas aqui para acreditar no potencial que Deus te deu. A parábola dos talentos nos fala disso, de que alguma coisa foi confiada nas nossas mãos. Olhe para as suas mãos, por gentileza. Dá uma olhada para as suas mãos. Essas mãos que você está olhando agora são mãos que Deus confiou alguma coisa grande. E querido, você não pode permitir que essas grandezas que estão confiadas na sua mão se percam com o tempo. Olhe para mim, por gentileza. Sabe qual é o lugar onde se concentra grandes inventores, grandes idealizadores, grandes projetistas, homens e mulheres capazes, homens e mulheres que tinham nas suas mãos o poder de transformar a humanidade, de transformar o mundo e de fazer coisas marcantes para a história, e que nunca fizeram? No cemitério, um lugar onde os talentos estão enterrados, onde as capacidades estão mortas, aonde não se levanta mais ninguém para fazer algo, porque não souberam do que eram capazes. Eu não sei se você já ouviu a história da Sapolândia, mas na Sapolândia havia uma corrida anual dos sapinhos, e os sapos faziam essa corrida com o objetivo de eleger o sapo mais ágil, mais esperto. E eles faziam aquela corrida, mas era muito difícil chegar. Sabe por quê? Porque no meio daqueles participantes que estavam ali, assentados na arquibancada, os sapos que já haviam tentado conseguir uma vitória e nunca haviam conseguido. E porque eles não conseguiam, eles diziam que ninguém jamais ia conseguir. Talvez você conheça alguém assim. Ele tentou uma coisa na vida, para ele não deu certo. Aí porque ele não conseguiu, ninguém agora pode conseguir.
Ele tentou casar e ser feliz, não conseguiu, não deu certo, não foi feliz, está frustrado na sua vida conjugal. Aí chega alguém para dizer para ele: olha, eu tenho uma novidade para contar. Qual é? Eu vou me casar. Ixi, escola que você está estudando, já formei, fui expulso. Mexe com isso não, que não dá certo. Não entra nessa não. A pessoa tentou comprar uma casa própria. Quando chegou lá, viu a dificuldade, não conseguiu, não deu. Aí chega alguém todo feliz para dizer: olha, irmão, quero compartilhar um sonho com você. Me ajude em oração que eu vou comprar minha casa própria. Ih, meu filho, que isso? Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui, cá para nós, se enxerga. Olha quem você é, olha a sua realidade. Querido, compartilhe o seu sonho com quem sonha com você. Porque você pode compartilhar grandes projetos que Deus colocou dentro do seu coração, que são para crescer, para nascer, explodir, alcançar muitos, mas podem ser abortados antes de nascerem, por pessoas feridas, que por não conseguirem sonhar e acreditar nos seus sonhos, não permitem que ninguém mais sonhe e realize os sonhos que tem. Cuidado ao compartilhar os seus sonhos. Estão ali então os sapinhos na corrida, e os sapos ficavam lá na arquibancada, aqueles sapões grandes que haviam perdido as corridas anteriores, e quando é dada a largada, os sapinhos começam a correr ou a pular, não sei, e os sapos da arquibancada começam a gritar: não vai conseguir, não vai dar conta, vai cansar, vai perder. E os sapos iam pulando, mas de repente ia dando aquela fraqueza, aquele cansaço, aquelas palavras iam desestimulando. Sabe aquele efeito psicológico que tem da palavra do outro sobre nós? Que vai pesando. É a mesma coisa que você está apertado para ir no banheiro, precisa fazer xixi. Você está indo para casa, vou esperar, mas quanto mais perto de casa chega, pior fica. Desce do carro e fala: meu Deus, eu vou dar conta. Vai abrir a porta, a chave, não vira. Jesus, me ajuda. Se tivesse uns 10 quarteirões, não estava tão difícil, não estava tão apertado. Está aqui. Aí eles vão cansando. E não conseguem atingir, alcançar. Um a um eles vão perdendo. E a arquibancada vai gritando: não vai conseguir. Vamos gritar comigo, vamos lá. Fala isso, fala: não vai conseguir, não vai dar conta. Vai lá, fala. Não, mas com voz mais alta, forte, vai. Vai cansando. Aí um dia aparece um sapinho que fala assim: eu vou conseguir. O que é que ele disse, gente? Fala isso forte, diga 1, 2, 3. Eu vou conseguir. Conta isso para o irmão que está do seu lado, pelo menos 3 pessoas. Conta para ele, fala: irmão, eu vou conseguir, irmão. Olha para você ver, eu vou conseguir. Eu vou dar conta, eu vou vencer, querido. Eu vou conseguir. O sapinho fala: não, eu vou conseguir. Ele entra na corrida. É dada a largada, os sapos todos vão pulando. Aí o que a arquibancada começa a gritar? E os sapos vão pulando, eles vão gritando, vai, ai, cansa. Mas aquele sapinho que disse que ia conseguir, está pulando. E a arquibancada gritando o quê? Chegou, ganhou, palmas para o sapinho, gente, ele conseguiu. Falou e disse, conseguiu, ele provou que podia. Só que aquilo aguçou a curiosidade de todo mundo. Uai, por que ele consegue? Por que ele conseguiu o que a gente... Eram sapos mineiros. Por que ele consegue o que a gente não consegue? Por que ele deu conta e ninguém nunca tirou esse recorde? Nós vamos ter que pesquisar, vamos ter que conhecer a história desse sapo. Aí chegam lá para pesquisar o sapo e diz para ele assim: olha, sapo, nós estamos aqui ao vivo na TV da Sapolândia para poder pesquisar, entrevistar e saber qual é o seu segredo, qual é o seu mistério. Você é um atleta físico, você é um educador físico, o que acontece que você conseguiu o que ninguém nunca conseguiu? Conta para nós, qual é o seu segredo? Aí coloca o microfone na boca dele e fica assim: ele era surdo. Está entendendo, querido, o que Deus está falando? Seja surdo para as palavras desmotivadoras. Tape os seus ouvidos emocionais para as palavras que não vão dizer quem você realmente é. Não dê crédito àquilo que Satanás coloca na boca de pessoas para atingir o seu coração. E olha, eu vou te avisar, eu sei que você sabe, ele normalmente vai tentar usar as pessoas que você mais ama, porque com as pessoas que você mais ama, consegue ter êxito, consegue ter sucesso uma palavra de derrota. Se amanhã ou depois, irmãos, eu passar por você aqui em Vila Velha, lá em Vitória, onde eu estou morando hoje, e eu não me lembrar de você, você vir todo feliz, todo carinhoso: pastor Jeová Júnior, que saudade, eu nem, meu Deus, de onde que eu vou? Paz, eu estou meio com pressa, ir embora. Você pode falar assim: nossa, que pastor mal educado, estranho, achei que ele era assim, mas passa, eu não te conheço intimamente,
Eu não sei muito bem quem é você, você não sabe muito bem quem sou eu, você esquece rapidamente. Mas se você tentar levar um sonho para dentro da sua casa, para a sua família, para as pessoas que você mais ama, e porque ama mais, investe mais, e porque investe mais, espera mais retorno, e tentar compartilhar um projeto, uma ideia, um sonho, um ideal, e lá dentro você for frustrado, isso dói muito. Dói muito. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de tentativa em provar que são alguma coisa que a família diz que não é. Pessoas que têm relacionamentos, como hoje escutei um jovem dizendo: meu irmão é esquisito, meu irmão é brigão, meu irmão não quer nada com Deus, e meu irmão não acredita que eu podia vir para a igreja. Estou na igreja, agora ele vai ver quem que eu sou. Vivemos uma vida na tentativa de fazer com que os outros acreditem que nós somos quem eles dizem que nós não somos. Querido, Deus quer curar a tua alma, para que você, apenas você, acredite em quem você é. Não precisa de mais ninguém. Se você conseguir se resolver, se entender, lidar com a sua autoimagem e acreditar em quem você verdadeiramente é, não é em quem estão dizendo que você é em quem você verdadeiramente é, você é mais que vencedor. A Bíblia conta para nós de um homem chamado José, que lá no Egito estava, porque foi vendido pelos seus irmãos, da sua casa, não deram o mínimo valor, venderam para não matá-lo. Ele é levado pelos ismaelitas, é levado agora para o Egito, e lá ele consegue se despontar, porque tinha uma natureza em que Deus trabalhava nela, humana, e tinha a bênção de Deus com ele, e agora ele está na casa de Potifar trabalhando fielmente, e é acusado de uma coisa que não fez. Irmãos, como é duro receber uma acusação da qual você não tem parte dela, da qual você não é culpado, e o pior, você não consegue provar que não é. Por mais que você se esforce, não acreditam em você. Aí você fala: agora é só Deus, é só Ele mesmo, Ele sabe quem você é. Acontece que se você entender quem você é, os outros que estão ao seu redor não precisam saber. Você pode ser curado e viver uma vida saudável emocionalmente. Ele é levado agora para a prisão, para a cadeia. Mas eles não sabiam que lá no trono real, o rei Faraó já estava chamando pelo nome de José. Queridos, sabe o que Deus está nos dizendo nessa noite? Temos que tapar os ouvidos para aquilo que estão falando de nós aqui embaixo, aqui nesse mundo terreno, nesse emaranhado das relações humanas, aonde nós valemos o que pesamos, aonde nós se temos, somos amados, se a nossa casa está com geladeira cheia, está uma casa vistosa, nós somos benquistos, as pessoas estão lá conosco, mas se estamos em dificuldade, nós somos abandonados, somos esquecidos e as portas não se abrem mais. Tape os ouvidos para aquilo que fala de você aqui embaixo, porque o seu nome está sendo falado lá na sala real, lá na sala do trono. Os céus estão falando o teu nome nesta noite, e o que está sendo dito a seu respeito é: ele verdadeiramente, ela verdadeiramente é mais que vencedor, mais que vencedora. Ela está descobrindo, ela está entendendo quem ele é em mim, quem ela é em mim. Você está crendo nessa palavra? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, então depois que Gideão recebe uma palavra de investimento da parte do Senhor, ele começa agora a acreditar que ele poderia ser aquilo que Deus disse que ele era, e Deus o usa tremendamente para libertar o povo de Israel. Ainda meio com medo, ele faz uns testes com Deus. Quem tem medo sempre quer provas, né? A pessoa que um dia foi ferida na vida, ela tem a tendência de agora se resguardar, se defender. Teve um relacionamento no qual não deu certo, se investiu, acreditou, fez o máximo, depositou sua confiança, se lançou com todas as forças, talvez até por isso não deu certo, porque se deu demais. E relacionamento é troca, ninguém se dá sozinho, ninguém se investe sozinho, é uma troca. Então essa pessoa de repente, ela diz: eu fiz tudo por ele, eu fiz tudo por ela. Esse é o problema, não era para você ter feito tudo, você tinha que fazer a sua parte. A dele, a dela, ela ou ele que tinha que fazer. Aí agora não deu certo e começa a dizer: não, meu Deus, não vou ter ninguém na vida. Aí se aproxima de alguém, essa pessoa começa a mostrar um caráter diferente. Como outro dia eu ouvi uma jovem dizendo: se aproxima de mim agora um homem diferente, parece diferente, mas eu estou com medo. Será que eu não vou errar de novo? Será que eu não vou ser abandonado de novo? Será que eu não vou cair no mesmo buraco? Quando somos feridos, se essa ferida não é curada, a tendência é de nós acreditarmos que nós estamos agora condenados a viver com ela. Mas isso não é o que Deus diz a seu respeito. Você está aqui diante de um Deus de cura para as tuas emoções, de cura para a tua alma.
Fecha os seus olhos, querido. Você que está com o seu lenço do seminário, coloca assim na altura do teu coração. Eu gostaria de convidar aqui à frente as obreiras que estão em intercessão conosco, a equipe que está nos ajudando, nos auxiliando, indicada pelo pastor Eduardo Vieira, que estejam aqui à frente, e todos curvem a sua cabeça. Queridos, nessa noite é o tratamento de Deus com você. Não se preocupe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, não se preocupe com quem está do teu lado. O grupo de louvor, os músicos poderiam subir, por gentileza. Deus está trabalhando com você. Então curve a sua cabeça e me escute, por gentileza. Eu quero convidar pessoas que precisam nesta noite de uma libertação emocional, de que cadeias sejam quebradas na tua alma, na tua mente, na tua memória, na tua história, mas principalmente hoje na tua autoimagem, para que a sua autoestima seja refeita e você consiga se ver e se perceber como o Senhor te vê, como o Senhor te percebe. Eu quero chamar aqui à frente para ser ministradas. Por gentileza, todos curvem a sua cabeça. Não fique olhando aqui, porque para que todos se sintam à vontade para vir aqui. Eu quero chamar aqui para ser ministrado. Você que já ouviu na sua história palavras do tipo: para que você nasceu? Me arrependi de ter tido você. Eu não queria ter você como irmão, não queria ter você como filho, como filha. Por que eu me casei com você? Que besteira que eu fiz. Você que ouviu ou tem ouvido palavras do tipo: te contratar nessa empresa foi um fracasso. Antes de você chegar no nosso meio estava tudo bem, agora as coisas estão indo de mal a pior. Quero convidar aqui à frente pessoas que sabem que até onde chegaram não é o seu limite. Você reconhece, você sabe, você fala: meu Deus, eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu tenho tantas promessas que ainda não se cumpriram na minha vida. Mas você não consegue caminhar, você não consegue ir para frente. Você se sente preso, amarrado. Meu Deus, eu sou teu servo, eu temo ao Senhor, eu sou fiel na tua casa. Por que comigo não acontece como acontece com todo mundo? Aonde é que eu estou errando? Talvez você já se perguntou. Eu quero chamar aqui à frente pais, papais, mamães, que se esforçam e tentam ao máximo ser o melhor para os seus filhos, mas não conseguem ter paciência com eles, não conseguem liberar palavras abençoadoras, não conseguem dar o amor devido. Como outro dia uma senhora me disse no último dia do seminário: pastor, eu entrei aqui no primeiro dia sendo uma mãe cruel, porque foi assim que a minha mãe foi comigo. Minha mãe nunca me deu colo, não me lembro da minha mãe dizer eu te amo. Minha mãe só olhava para minha irmã mais nova, eu era deixada. E hoje, pastor, eu tenho 3 filhos maravilhosos, mas eu não consigo nem sentar à mesa para almoçar com os meus filhos. Eles dizem: mamãe, nós somos uma família, fique conosco. E eu digo: eu não consigo. Pode almoçar que depois eu vou almoçar. Eu não tenho paciência para estar com eles. Você queria ser melhor, pai melhor, mamãe melhor, mas você não dá conta, porque talvez você não recebeu o que você precisava quando você era apenas filho. Talvez você não se formou sendo um filho tão amado. Talvez você não foi um filho bem quisto, e por isso você não consegue passar esse amor para os seus filhos. Deixa o Senhor te curar nessa noite, querido. Deixo-me curar das dores do passado. Permito-me curar dos laços da desilusão. Pode me lavar das tristes lembranças que devem não cicatrizar. Eu deixo-me curar dos traumas e das perdas. Comece a tocar feridas tão abertas. Eu me exponho ao teu altar, Senhor. Não posso ocultar
Querido, enquanto o Senhor está ministrando ao seu coração, se você chorar, use esse lenço para enxugar as suas lágrimas. É o Espírito Santo te consolando nesta noite. Eu ainda quero chamar aqui à frente pessoas que talvez perderam um ente querido, pessoas que perderam um pai, perderam uma mãe, perderam um filho, um irmão, parente, um amigo tão chegado. Talvez porque a vida levou, morreu, talvez porque perdeu o contato, perdeu porque deixou de te amar, e até hoje você não consegue se perdoar por essa perda. Você se sente preso. Talvez hoje pessoa que está casada e que diz assim: ai meu Deus, perdi uma grande oportunidade. Por onde anda essa pessoa? Querida, é noite dos laços emocionais serem quebrados na tua vida. Começa a contar para o Senhor Jesus agora. Começa a contar para Ele onde está a ferida alojada na tua história. Pessoas que talvez se sentem deprimidas e que não sabem dizer porquê. Eu não sei, pastor, por que eu estou assim. Eu não sei por que eu me sinto assim, mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo produzir. Oh, aleluia. Eu ouço no mundo espiritual o som de algemas caindo por terra nesta noite. Algemas que prendem a tua alma. Querido, não é o que Deus tem para a tua vida. Seja livre para viver a vida de Deus. Seja livre para viver a vida de Deus. Em nome de Jesus, todo sentimento de rejeição, todo lugar que não te foi dado, nesta noite o Pai te ampara. Nesta noite o Pai te consola. Nesta noite o Pai enxuga as tuas lágrimas. Nesta noite o Pai te dá um lugar aonde você é bem-vindo, aonde você é bem-vinda. Nesta noite Ele toca o cerne desta ferida, porque Ele tem o poder de curar. Nesta noite o bálsamo do Espírito Santo te alcança. Oh Espírito Santo, não é em vão que o Senhor é chamado Consolador. Consola o que chora. Cura essa história, meu Deus, porque Ele está sendo entregue nesse altar. Pai, aqui estão pessoas que estão dedicadas, que estão determinadas a se verem livres dessa dor emocional. Aonde está este homem, essa mulher, meu Deus? Aqui no altar, aqui na frente, em pé, mais atrás. Talvez pessoas que não tiveram coragem, não conseguiram se levantar da cadeira. Alcança agora, Deus, alcança agora. Querido, libera, querida, libera. Solta essas pessoas que estão presas na sua mente. Solta essas pessoas que estão presas na sua história. Mesmo que o que fizeram foi muito doloroso, o que Deus tem para ti é maior. Você vai trocar essa dor, você vai trocar essa história de sofrimento nesta noite pela vida abundante que há em Cristo para você. Chega de viver o tempo do sofrimento. Chega de viver dentro do lagar. Chega de viver escondido pelas situações. Você que se sente humilhado, menor que os outros. Você que não é convidado para estar no meio do grupo, no meio das pessoas que você ama, porque você se sente inferiorizado, você se sente menos valorizado. Querido, não é assim que Deus te vê. Não acredite nisso que está sendo dito a seu respeito. O Senhor te enxerga como você verdadeiramente é. Orandalabaxo. Receba a graça de Deus na tua vida. Receba o amor de Deus na tua vida, querido. Não vale a pena insistir em requerer o seu direito. Não vale a pena tentar compensar a sua história. Não vale a pena tentar provar para alguém que você é, mesmo que ela tenha dito que você não é. Querido, o Senhor é Deus que vê. É Deus que enxergou Agar com seu filho Ismael, quando ele estava à beira da morte. O momento do sofrimento que você está vivendo é o momento que Deus te vê. Você papai, você mamãe, que sofre tanto por ter filhos bons, mas que fizeram escolhas erradas, que estão optando por caminhos errados, que contrariam o seu coração. Entregue no altar do Senhor. Libera o perdão para o teu filho. Libera o perdão para a tua filha, que não acreditou no projeto, no sonho que você tinha para ele ou para ela.
Entregue nesta noite no altar do Senhor. Seja livre desta culpa. Seja livre no nome de Jesus dessa dor que te prende. Seja livre dessa amarra. Na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia. Você que está sentado aí no seu lugar, querido, receba a graça de Deus. Aonde você está, a graça que cura. Deixo-me curar das dores do passado. Permito-me curar dos laços da desilusão. E pode me lavar das tristes lembranças que temem não cicatrizar. Eu deixo-me curar dos traumas e das perdas e comece a tocar feridas tão abertas. Me exponho ao teu altar. Não posso ocultar a dor que não quer se calar. O Senhor veio, querido, o Senhor veio. Ele enxerga o teu coração. Olhe para mim aqui, por gentileza. Nós já vamos concluir este momento. Havia um garoto numa sala de aula que ele tinha muito problema com a sua autoestima. Ele se achava o menor de todos, o inferior. Todo mundo podia tudo, mas ele não. E um dia o professor, percebendo aquela dificuldade, chama ele lá na frente e diz assim: olha, garoto, eu gostaria que você pegasse esse anel e levasse esse anel lá na feira. Veja quanto que os feirantes pagam por este anel, mas não venda, apenas olhe quanto eles vão pagar pelo meu anel. O garoto, sem entender, pega o anel do professor, vai até a feira e pergunta, e pechincha, e pesquisa. E o valor maior que ele conseguiu naquele anel foi cerca de 40 até 50 reais. Ele voltou e disse: professor, estão pagando até 50 reais pelo teu anel. O professor disse: agora você vai lá na joalheria, você vai procurar um ourives, um homem que conhece de joia, e você pergunta para ele quanto ele dá no meu anel, mas não venda, apenas avalie. E o garoto vai, e quando chega lá, o ourives diz para ele: olha, se tiver pressa de vender, eu pago até 7 mil reais. E o garoto se surpreende e diz: poxa vida, estavam dando nada, preço de banana. Vou voltar para o professor e contar. E ele chega lá e mostra o professor e diz: professor, posso vender? Estão pagando até 7 mil reais se for para vender agora. O professor toma o anel, coloca no dedo, diz para ele: não, meu filho, nós não vamos vender esse anel. Então para que o senhor me mandou para lá? Eu te mandei para lá porque eu queria que você entendesse uma coisa: feirante não entende do valor de joia. Mas quando você chega até um joalheiro, um ourives, uma pessoa que trabalha com esse material, ele sabe verdadeiramente o valor de uma joia. Está entendendo o que o Senhor está falando com você? Talvez até hoje você estava dando ouvido a feirantes que dizia que você não podia, que você não conseguia, que você não dava conta, que você não é. Quem é você? Se enxerga, olha a sua realidade. Mas você está no altar do ourives Senhor Jesus. E Ele está te contando nessa noite o teu valor. Sabe quanto que você vale? Você valeu o preço da vida do único filho dele. Cada gota do sangue derramado foi por sua causa. Se você fosse a única pessoa do mundo, se só você existisse, você que está me assistindo por esse DVD, se só você existisse no mundo, o preço teria sido pago por você, teria sido pago por você e por mim. Você vale o preço da vida do Senhor Jesus. Vira para pelo menos 4 pessoas que estão ao seu redor e fala assim: o seu preço é muito alto, seu valor é muito alto, seu valor é muito alto. Você vale muito, muito mais do que você imagina. Dá um abraço gostoso nessa pessoa, ministra sobre a vida dela no nome de Jesus. Aleluia. Seu valor é muito alto, querido. Glória a Deus. Vamos voltando para o nosso lugar, dando glória a Deus, dando aleluia, porque o Espírito que cura está neste lugar. Deixo-me curar das dores do passado. Eu permito-me curar dos laços da desilusão. E pode me lavar das tristes
dos traumas e das perdas e comece a tocar. Feridas tão abertas, me exponho ao teu altar. Não posso ocultar